Acompanhe agora Se Você Não Muda o Mundo, Muda Você. Apresentação, Tiago Ariel. Se você não muda, o mundo muda você. Saudações! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Se Você Não Muda o Mundo, Muda Você. Eu sou o Tiago Ariel, estamos juntos aqui pela TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, família Feal. Gente, sim, tá na hora de você aumentar o seu aparelho, chamar o vovô, a vovó, compartilhar nas redes sociais, chegar na janela e gritar: gente, vai começar o programa do Ariel. Vamos assistir, vai ser delicinha, sim, porque aqui nós vamos vibrar amor, vamos vibrar paz, vamos dar as mãos aqui juntinhos e espalhar amor pelo mundo, gente. Que maravilha, que programa delicioso que temos hoje, viu? E no nosso programa você pode participar, sim. É um programa interativo, é um programa participativo, é um programa maravilhoso. Você entra aqui, pelo telefone da TV Mundo Maior, que é o 99643-3827, o prefixo é 11, 9643-3827, ou pelo meu Instagram, sim, @Tiago Ariel com 2 L's, a gente fica amigo. Que prazer ter você aqui no nosso programa, um programa que é feito com muito carinho, um programa que está demais, um programa que está da hora, um programa que compensa, como diz a juventude, sim, e o programa de hoje está aqui, da pontinha da orelha, meu chapa. E os quadros de hoje não dá para perder, o quadro que você já conhece, onde os jovens participam, meus bonitinhos e as bonitinhas aqui no quadro Pergunta, que eu respondo. Também vamos falar hoje com uma pessoa maravilhosa, sim, uma especialista, que o tema de hoje é importante. Eu já vou falar o tema logo agora, sim. O tema de hoje é pais de adolescentes. Vamos ter aqui a especialista, a pedagoga, a professora Jaqueline Gazda, sim, no quadro especialista, e no acorde musical, 2 grandes feras, sim. Ele chega todo bonitão, cantor e compositor com seu violão azul, Moacir Camargo, e também o cantor e compositor, um cara demais, Alex Jandovi. Gente, dá pra perder? Você já compartilhou? Já aumentou o volume? Sim, já comprou o seu ingresso? Do Amigos da Boa Nova? Já fez sua doação pro Clube Amigos também da Boa Nova? Você ajuda e você também é ajudado por Deus, claro, sempre. Fazer o bem é importante. Já fez isso tudo? Então vamos lá. Se você não muda o mundo, muda você. Se você não muda o mundo, muda você. Pais de adolescentes, você educador, evangelizador, os desafios de educar adolescente no século XXI. A hiperconectividade, a hipersensibilidade, os estímulos, as relações, o novo mundo, o comportamento. Quantos desafios estamos enfrentando nessa nova configuração dessa geração que está prometendo revolucionar o nosso planeta? Há várias, mas muitas qualidades nessa nova geração de adolescentes. Nós chamamos talvez de geração alfa. Muitas. Eles são mais cuidadosos com o meio ambiente, se preocupam mais com o autocuidado, são menos preconceituosos, e também há alguns desafios. Também há muita hipersensibilidade, desistem das coisas muito fáceis, são mais sensíveis. Muitas vezes você fala qualquer coisa, eles já se fecham ou choram. Então há muita coisa para a gente aprender com essa nova juventude, com esse novo grupo de jovens encarnados aqui, que precisamos sim entendê-los para que também possamos evoluir. Aprender com o outro é sempre uma maneira maravilhosa de praticar o perdão, de praticar a caridade, de praticar a paz, de praticar a resiliência. E nada melhor do que um bom adolescente para envolver isso com a gente. Eu não vou demorar muito, sem mais delongas, porque nós precisamos sim, conversar com esses bonitinhos e essas bonitinhas que estão já aqui no quadro Pergunta que eu Respondo. Vamos lá?
Chegou aquela hora que os meninos e as meninas gostam, os adolescentes gostam. É aquela hora que eu ponho minhas mãos pro alto, que eu faço aquela energia, chamando aquela energia. É aquela hora que eu pego os meus dedinhos assim e faço assim, no quadro Pergunta, que eu respondo. Lembrando, gente, que esse quadro não tem a intenção de ser oráculo, nem dono da verdade. Nosso objetivo aqui é compartilhar a experiência, sabendo que quando a gente compartilha a experiência, né, com várias pessoas, nós temos várias respostas e aumentamos o nosso repertório. É para isso, tá ok? Vamos lá? Agora a primeira pergunta. Ela vem aqui da Zona Sul, Santa Amaro, o Enzo. Obrigado, Enzo. 13 anos. O Enzo fala assim: Tiago, por que meus pais não me entendem? Nossa, até parece a música do Legião, né? Você disse que seus pais não entendem. Parece que eles falam uma língua diferente da minha. Eles não te entendem, Enzo? Ô, meu querido. Enzo, a comunicação, Enzo, assim como um educador, ela é um fator primordial na relação humana. Primordial mesmo, né? A fase da adolescência, muitas vezes os adolescentes não têm muita paciência com os pais. Então o pai pergunta, você foi no mercado? Uma pessoa adulta vai dizer qual mercado foi, quando foi, que dia que foi, a hora, entendeu? Como é que estava o preço da carne, o preço do... Entendeu? O adolescente muitas vezes fala, né? E fica com aquele olhar meio assim, né? Aquele de já... É um pouco, né, de desgaste, porque vocês convivem muito com o pai e com a mãe. Então já está desgastado. Você já sabe, dependendo do que você falar, o que você já vai ouvir, ambos se conhecem. E às vezes a pergunta do pai já é naquele intuito de te provocar mesmo, né? Então é uma fase de construção. Você tem que construir com seus pais, Enzo, uma comunicação. Sim. Então tenta trocar alguns vernáculos, gostou? Tenta trocar algumas palavras, por exemplo, legal, da hora, bom. Tenta explicar um pouco melhor. Foi no mercado? Eu fui sim, fui lá às 10 horas da manhã, eu encontrei fulana, o mercado tá vazio, eu só comprei as coisas e vim embora, demorei tantos minutos, entende? Como é que foi a escola? Legal. Então tenta trocar essas palavras que eu te falei, legal, bom, da hora. Então pensa assim, eles querem saber algo mais, porque o que é bom pra mim pode não ser bom pra ele, entendeu? Beleza, Enzo? É isso, acho que assim, nós espíritas entendemos que os pais nossos são verdadeiros mestres na nossa evolução. Então, nós temos que fazer um esforço para entender os nossos pais, porque eles são os mestres na nossa evolução. Se fosse fácil, não seria um mestre, entendeu? Todo mestre coloca desafios. Gostou, Enzo? Obrigado pela sua participação, hein, seu bonitão? Próxima pergunta, segunda pergunta vem da Joana, 15 anos, Joana do Capão Redondo. Alô, Capão Redondo, um beijo. Joana, primeira vez que eu tô vendo você aqui, Joana, muito obrigado pela sua participação, hein? Ela fala assim, Tiago, meus pais não falam sobre amor comigo. Como é que eu aprendo a lidar com a vida, com o amor e com os meus sentimentos? Joana, esse é um desafio muito grande para os pais. Muitas vezes a gente pensa assim, mas minha mãe tem 35 anos, tem 40 anos, ela vai saber falar sobre amor, ela vai saber falar sobre sexualidade, ela vai saber falar sobre tudo. Ela sabe tudo, minha mãe. Minha mãe sabe tudo. Não é bem assim. Saber uma coisa, atente-se a isso, viu, Joana? Saber uma coisa é diferente de saber ensinar, entende? Porque falar sobre esse tipo de sentimento, para ela, também pode não ser fácil, dependendo da criação dela. Então, é importante que você tenha um jeito de tentar quebrar um pouco, fazendo perguntas diretas para ela. Entende? Perguntas diretas. Mãe, o que eu faço? Né? Mãe, o que eu... porque, assim, como essa parte de ensinar a amar,
ela é algo tão bonito, mas tão bonito, mas o amor que você está falando é um amor de romântico, é um amor romântico. E nem sempre os pais estão preparados, Joana, para ver que você cresceu. Se falar é como se eles estivessem dando o aval para você sair para namorar, entendeu? Então, às vezes, eles preferem não falar. Mas insista com eles para falar. Insista porque é importante. Os pais, eles são os nossos guardiões. Insista. Se você estiver gostando de alguém, se você tiver, sei lá, né? Às vezes, eu vou perder meu bebê, vou perder não sei o que lá. Não sei. Mas tenta conversar com eles, que eu acho que é o melhor caminho para a vida, para tudo, sabe? Porque amar é importante, e amar os pais também. E quando a gente ama nossos pais, a gente entende que eles também estão no processo evolutivo. Então, muitas vezes é difícil abrir a porta para falar de tudo em casa, por conta da nossa história de vida. Começa contando um amigo, a dica que eu dou. Mãe, olha, aí você inventa uma amiga lá, fala assim, sabe, a Maria tá gostando de não sei quem. O que a senhora acha? Aí ela vai falando. Interessante, mãe. Mãe, tem que falar pros pais. Quando eu estiver gostando, eu posso falar pra senhora? Entendeu? Pra você, não sei como é que você trata sua mãe. Entendeu? É um jeito, só tô dando um jeito. Falei pra vocês que o programa tem essa característica. E dá apenas uma opinião apenas, entre várias. Tá bom, minha irmãzinha? Obrigado, viu, pela sua confiança em falar com a gente aqui, tá? Começa assim, traz uma amiga pra história, fala que é amiga, viu a reação da sua mãe. Mas tenha paciência com ela, porque ela não quer que você cresça. Os pais muitas vezes não querem que você cresça. É um ato de amor mesmo, de carinho, de proteção. Tá bom, minha querida? Próxima pergunta, vem de lá, viu? Ó, perto de vocês aí, lá do Grajaú, é do Marcelo, 17 anos. Alô, Grajaú! Que maravilha! O Marcelo fala assim: Tiago, como os pais deveriam falar sobre sexualidade sem gerar vergonha? Eita, Marcelo, que maravilha, hein? Olha, a informação, você falou sobre sexualidade, a informação tem que ser clara e direta. É um papo reto, igual a gente está tendo aqui. Então, não precisa enrolar. Porque a saúde, o autocuidado e o corpo são o templo do nosso espírito. Então, nosso espírito está aqui nesse corpo. Então, é o templo do nosso espírito. Então, falar de autocuidado, falar de sexualidade, do corpo, de higiene, de tudo, faz parte. Então, tem que ser claro, direto, objetivo, né? Sem muito tabu. Porque muitas vezes a desinformação fica aí, e aí aprende onde não tem que aprender. Então, acho que é dessa maneira, o Marcelo, tem que ser direto, né? A sexualidade faz parte da existência humana. Ela faz parte, sim. E deve ser compreendida com responsabilidade. Tá bom? É desse jeito, é papo reto. Tá bom? Obrigado, Marcelo, obrigado. Quanto tempo eu tô aí? Ainda tenho tempo? Que delícia. Então tem um tempinho ainda. Eu tô indo, hein? Eu tô indo aqui. Eu vou que vou, hein? Eu tô indo. Vamos lá para mais uma pergunta. Vem lá da República, Camila, 19 anos, ela fala assim. Nossa, essa pergunta, eu acho que a Camila já trouxe essa pergunta. Tiago, quando os pais impõem religião, isto afasta os filhos? Olha, Camila, afasta sim, viu? Porque tem que haver diálogo, Camila. Tudo na vida tem que haver diálogo. A imposição, ela afasta, ela desmotiva. Então, por quê? Porque a criticidade, as perguntas são bem-vindas. Elas fazem a gente crescer e evoluir. Tanto é que o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas. Então, para isso, para a gente evoluir, ter criticidade, né? Ainda mais os jovens que estão buscando autonomia e saiu agora, até conversei isso com a Jaqueline, sobre esse interesse sobre religiosidade dos jovens,
que 20% dos jovens brasileiros de 12 a 18 anos não querem saber de religião. Entende? Então, é um desafio para esse século. É um desafio. Porque a gente precisa entender que espiritualidade essa questão da espiritualidade não como um dogma, não como, mas assim, a nossa conexão com Deus, ela é independente da placa, da igreja, do centro, da casa, entende? Essa conexão é única e estamos confundindo as coisas. Então, lógico que o jovem não quer, então atrapalha sim, o jovem fica triste, né? A fé precisa ser sentida. Vou repetir, a fé, ela precisa ser sentida, não obrigada. Então é difícil, mas assim, tudo, eu falei isso em outro programa, tudo tem que ser feito com muito respeito, porque muitas vezes os pais estão dando e oferecendo aquela religião porque para eles aquilo foi tão bom, aquilo foi tão libertador, salvou a vida deles, e eles querem dar o que é de melhor pro filho. Então é lógico que ele, entendeu? É isso. Próxima pergunta. Vem aqui, de onde vem essa, galera? Vem aqui, Zona Oeste do Butantã. O Lucas, 23 anos. Ele fala assim, vamos lá, Lucas. Seja obrigado, viu, Lucas? Tiago, como conviver com pais dentro da mesma casa quando os pensamentos são muito diferentes? Ah, que bom que são diferentes. Já pensou? Todo mundo gostasse da mesma cor, da mesma fruta, Gente, que chato. É fundamental a diversidade. Claro, dá conflito, óbvio. Mas é assim que dá jogo. É assim que dá jogo. É importantíssimo que a gente tenha o contraponto. Concordam em discordar, né? É importante. Porque a casa é o primeiro espaço de convivência da sociedade. Então a casa é o primeiro espaço de convivência de uma sociedade. É em casa que a gente começa a tratar o outro na sua individualidade, no respeito, no seu momento. Aí a gente começa a tratar as outras pessoas. Principalmente os jovens, quer estar muito com a sua tribo. Então ele quer estar só com o grupo deles, com quem pensa igual, joga igual, os mesmos jogos, as mesmas coisas. Mas o bom da vida é a diversidade, é o contraditório. É assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce, é assim que a gente ama. Então vamos sim dar um viva à diversidade, um viva. É muito importante. Você tem um privilégio de ter uma casa que pessoas pensam diferente. Agora, não é porque pensa diferente que tem que se tratar com truculência, desrespeito. Há de haver, sim, a troca de ideias, o confronto de ideias, mas com respeito, com amor, com paz, com inteligência e com afeto. Afinal de contas, todos nós somos a mesma família. E Jesus veio aqui no meio de pessoas também que discordavam dele. E ele tratou com afeto, com amor, com carinho. E é isso, tá bom, meu irmão? Nem sempre será fácil. Mas é sempre possível aprender com a diferença. Obrigado, Lucas. Dá para mais uma? Só mais uma, vai. Os menininhos bonitinhos que eu gosto. Obrigado. Tá bom, a última. A última vem da Vanessa, 29 anos, de São Miguel Paulista. Essa já é jovem mais tempo. Vanessa, vamos lá. Tiago, deve ser professora. Como os pais podem ajudar uma adolescente a construir um projeto de vida? Olha ela aí, viu? Olha, Vanessa, projeto de vida, eu sempre falo sobre isso, eu gosto muito de falar sobre isso, porque o projeto de vida, ele está para além do mercado de trabalho. Nós ouvimos muito essa frase projeto de vida, uns anos atrás, quando se tratava do mercado de trabalho. Então pensava que projeto de vida tem a ver com o mercado de trabalho, mas o projeto de vida, ele tem mais de 24 valências. Então quando uma pessoa pensa projeto de vida, ela também pensa em aprender a perdoar, em não desistir do que começa, a ser resiliente, a ter cuidado com o meio ambiente. Tudo isso é projeto de vida. Aprender uma atividade nova, que seja andar de bicicleta.
Então, o projeto de vida, ele está dentro de um círculo das ações da vida, tanto sociais, tanto familiar, espirituais, políticas, culturais. Então, é uma gama de ações que favorece o desenvolvimento integral do ser humano. Então é importante que esse projeto de vida ele tenha, sim, uma organização mínima, lógico, né? Então, assim, eu quero aprender a andar de bicicleta, então eu vou deixar para essa meta 10 anos? Preciso? Não preciso? Não, o que eu vou fazer? Vou tirar uma vez por semana para tentar dar uma pedalada, entende? Então são pequenas metas, pequenas atividades e grandes atividades também. Então varia muito, porque a régua não é só financeira quando se fala de projeto de vida, é da vida. Então aprender a perder, contar até 10 para as crianças menores, olha, você conta, não devo aceitar ajuda de estranhos, assim, não devo ir com estranho, comer nada de estranhos. Deixa eu ver mais para criança, que partes do meu corpo que as pessoas podem tocar, vermelho, amarelo, tipo assim, depende, você vai fazer, é um projeto de educação, porque não é só a aquisição externa, carro, casa, também mas não é só. Então, primeiramente, coloque qual é a meta desse círculo todo de desenvolvimento e depois comece a trabalhar nessa meta que é muito importante. Falei com os bonitinhos, falei com as bonitinhas, aqueles bonitinhos. Vamos falar agora com a especialista sobre isso, um tema tão importante, tão bacana. Vem pra cá, Jaqueline Gazda. Se você não muda o mundo, muda você. De novo aqui com ela, essa pessoa maravilhosa, educadora, pedagoga, gestora de entidade social, Jaqueline Gazda. Seja bem-vinda mais uma vez, minha irmã, que Deus abençoe sempre sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada mais uma vez estar aqui nesse programa tão especial que fala, né, de assuntos tão importantes, necessários. Jaqueline, professora Jaqueline, por que muitos pais de adolescentes consideram a adolescência uma fase mais desafiadora? Por quê? Porque, primeiramente, eles estão ainda numa fase de desenvolvimento e eles estão numa fase que eles não são crianças, mas também não são adultos, estão naquele meio termo. Então, para muitas coisas, eles já não têm mais idade para fazer. Sim. E tem muitas coisas que eles não podem fazer, porque eles se acham, né? Já sou maior, já faço tanta coisa sozinho, por que não fazer certas coisas? E é uma fase também onde eles estão se descobrindo, procurando seus pares, né? Querendo serem aceitos. Então, é uma fase aí que eles acabam deixando de ser eles para serem aceitos também. Então, entra uma crise. Entendi. Né? Até de identidade. Muitos pais falam que não reconhecem mais os filhos nessa fase, né? Tem a ver só com uma fase ou tem a ver com algum tipo de displicência ou abandono? Eu acho que os dois, na verdade, né? Então tem casos que os adolescentes, por se sentirem sozinhos, acabam fazendo coisas que para eles seria certo, acabam descobrindo coisas sozinhos, tendo as suas próprias conclusões e sem nenhuma orientação. Uhum. Então é muito complicado, né? Quando um adolescente que ainda precisa de um acompanhamento, precisa de alguém para orientá-los, eles não têm ninguém que faça isso por eles. Então é muito complicado. E eles querem fazer, eles estão numa fase de experimentação, de descoberta. Então eles acabam se arriscando naturalmente, né? Sim. Com orientações. Sem orientação, então, é muito pior e perigoso, né? E como é que os pais podem equilibrar a autoridade, que é necessário, né? A figura de autoridade, com o diálogo, mas mesmo assim, sem perder o respeito? Que jogo de cintura é esse? Como é que a gente consegue fazer isso nesse mundo tão moderno, tão tudo novo pra gente, que nós viemos de outra geração, né? Eu acho que tudo parte de combinados. Quando o adolescente sabe o que é esperado dele, né, questão de limites, então ele vai permanecer ali respeitando a autoridade, que são os pais, né, através de diálogo mesmo, que diálogo é o quê? Escuta e acolhimento.
né? E a presença ali, né? Então, assim, os adolescentes precisam dos adultos para que eles possam serem eles mesmos, né? E com segurança. Então, quando há diálogo, há ali um respeito, combinados, eles sabem até onde eles podem ir, sem faltar com respeito. Opinar as opiniões deles, falarem sobre diversos assuntos, né? Errar, que faz parte Sim. do desenvolvimento, mas ali com segurança e orientação. Você falou duas palavras importantes que eu não posso deixar escapar, que é escuta e acolhimento. Sim. Eu gostaria que você destrinchasse um pouco mais essas duas palavras, porque elas são ditas muitas vezes aqui no nosso programa, várias vezes, né? Sim. Nós falamos sobre isso, mas como é que eu faço isso? Professora, como é que eu faço isso? Porque assim, a gente está aqui, nós trabalhamos com jovens o dia todo, mas e para quem está nos assistindo, que é um tio, que é uma avó, que é um avô, a gente está falando aqui, escuta, como é que é isso? Como é que faz isso? E depois acolhimento. Existe um pouco essas palavras no miudinho mesmo, né? Bem palatável mesmo. São coisas simples, né? Que a gente pode começar ali do dia a dia. O adolescente chegou da escola, como que foi seu dia? Ele vai, né, falar, foi bom. Mas como foi esse bom pra você? E buscando, né, trazendo esse adolescente para próximo, né, para ele se sentir seguro e aberto a falar qualquer coisa. E acolhimento é você prestar atenção no que o adolescente, não é somente escutar, é ouvir. Então esse acolhimento é isso. Parar o que tá fazendo, nossa, sério, me conta mais. Você passou por isso, o que você fez? O que foi falado, como foi resolvido? Trazer, né, esses elementos para que ele possa se sentir seguros em falar, porque às vezes ele não vai falar de primeira. Às vezes você tem que, né, ir lá pescando, e até o momento que ele diz, não, ela tá realmente... Tem que ter um tempo de qualidade, né? Isso, tá preocupada, ela realmente quer saber o que tá acontecendo, como foi meu dia, então eu vou falar. Então, assim, eles precisam dessa segurança, né, porque você só escutar, tá lá fazendo as coisas, ele vai parar de falar. Nossa, eu tô aqui me abrindo, tentando falar como foi meu dia, mas a pessoa não tá nem olhando pra mim. Hoje eu tive uma experiência que nós estávamos até na sala, que nós estávamos atendendo uma família e o pai falou assim, olha, mas eu já dou tudo. Ele tem um quarto enorme, o quarto dele tem TV, tem videogame, no teto tem estrelas que ilumina, ele tem tudo. A única coisa que me resta é bater pra ele, né? E a gente falou, tá, mas qual o tempo que você tem para ele, né? Porque o que a gente tá chamando de tudo, na verdade. Exato. Né? Aquilo que o pai falou, né? Que é tudo, para ele... Tudo material, às vezes né? foi o que faltou na infância dele. Então ele disse, para suprir meu filho, porque ele traz essa raiz, né, da infância dele. Faltou para mim, então não quero que falte pro meu filho, achando que isso é suficiente. Que é só a régua financeira, Exato. Né? E falta o quê? O carinho, a atenção, realmente a preocupação, o acompanhamento, o tempo de qualidade, né? Então, assim, não é a quantidade, é a qualidade mesmo. Às vezes 2 horinhas, meia hora, que você para o que você está fazendo. Meu filho, como que foi seu dia? Percebi que você entrou meio assim em casa, aconteceu alguma coisa. Sim. Reparar, né, no estado emocional, reparar como... o adolescente está se vestindo, se ele vai direto pro quarto, se ele não fala com ninguém, se ele está se alimentando, se ele está dormindo, quanto tempo ele fica no celular. Tudo isso é um acompanhamento que o pai precisa fazer. Isso é a qualidade, não a quantidade. É interessante, né? Você sabe que saiu uma pesquisa essa semana, nós vamos trabalhar mais em cima dessa pesquisa, que é 20% dos jovens de 12 a 18 anos no Brasil não querem se envolver com religião. A religião também é um fator educativo, né? Também ela é um ponto educativo. Qual o maior erro, Jaqueline, dos pais ao educar, né? Ao educar uma criança, os maiores erros dos pais ao educar uma criança nesse mundo de redes sociais, de relações, né? Como diria o Zygmunt Bauman, né? Líquidas. Então, quais são os erros que nós, educadores, pais, cometemos ao educar uma criança na sua visão? Acho que a questão da permissividade. Adolescente, ele gosta de fazer as coisas, então vou deixar ele fazer o que ele quer, vou deixar ele passar o tempo que ele quiser nas redes sociais, sem dar um limite.
E limite, né, traz segurança. Adolescente que não tem limite, que tudo pode, tudo é legal, gera insegurança. Por quê? Porque ele vai fazer as coisas por ele mesmo, mas ele não sabe se aquilo tá certo ou não. Então, muitas vezes ele vai fazer coisas, né, se colocar em risco, achando que aquilo é legal. Né? Então, assim, precisa muito, assim, de limite, dizer não, orientação, combinados, não sai caro, gente. Lembrando que essa fase da adolescência é a fase que os adolescentes, eles vão testar os próprios limites. Ao testar os próprios limites, eles se colocam em riscos, né? Então, é importante entender que esses riscos fazem parte do crescimento. Mas nós, os adultos da sala, temos que buscar esse equilíbrio, buscar trazer para eles reflexão, perguntas, porque muitas vezes o grupo educa mais do que os pais. Sim. Então, tentar ver que grupo é esse que eles estão frequentando, né, Jaque? Que é importante, porque o grupo é fundamental. Jaque, temos aqui muitas perguntas, né? Mas vou trazer aqui, que eu acho que nosso tempo tá um pouco escasso, mas de que forma os pais podem auxiliar os adolescentes, que nós estamos muito nessa questão da frustração. Hoje nós estamos vocês estão percebendo, vocês pais educadores, os adolescentes hoje, eles têm uma sensibilidade maior, né? Então eles se frustram muito rápido, eles têm desistido das coisas, né? Vocês estão sentindo isso também na vida de vocês, tenho certeza. Tem alguma dica que a gente pode ter para lidar um pouco com essa frustração, essa hipersensibilidade? Dicas ou algum comentário, alguma história que você quer contar? Primeiramente, a neurociência explica, né, que essa fase, eles não estão maduros. Então, assim, qualquer parte racional do adolescente não está pronta, né? Então, assim, tudo para eles é muito grande. Questão da atenção. Então, assim, aquele adolescente que é inseguro, parece que a atenção está voltada para ele. Então, ele fica com vergonha, não quer falar. Por isso, essa inteligência emocional deles ainda estão em desenvolvimento. Então, assim, é importante buscar ajuda. Se o pai tiver muita dificuldade, não sabe realmente o que fazer, como ajudar, procurar orientações de especialistas nas escolas, né? Nos trabalhos sociais também, né? Procurar realmente especialista. E, primeiramente, fazer aquilo que ele já falou, né? Questão da atenção, do acolhimento, da escuta. Primeiramente, para entender esses boom de emoções, né? Então, assim, primeiro momento é tentar ouvi-los também, que eles têm muito a dizer. Qual é a importância do exemplo na educação do adolescente? Total, porque a criança, né, desde pequena, ela aprende por exemplo. Então, se eu falo pra minha filha que ela tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, eu tenho que estar fazendo coisas básicas. Arrumar a cama, eu tenho que arrumar minha cama, né, organizar as minhas coisas, ler um livro, assistir filme, fazer alguns passeios, enfim. Então, educar pelo exemplo. Não adianta eu só falar e cobrar se eu não faço. Aqui na nossa organização nós temos uma regrinha, né? Já que trabalha com a gente, né, há alguns anos, e as jovens, elas querem cada um chamar atenção e elas querem vir com roupas curtas, curtíssimas. E nós temos aqui já o código de vestimenta da organização nossa, da nossa escola, tudo. E essas meninas querem vir assim. Só que quando elas vêm com aquelas roupas curtas, tem alguém que compra essas roupas. Sim, alguém que usa, né? E não são as crianças, os adolescentes que compram as roupas. Não. Sim. São as famílias que compram as roupas. E essa questão que a gente está tratando do exemplo é fundamental. Por quê? Uma pessoa que tenha condições de ter sido já formada, politizada, com consciência social, com consciência de quem é, essa pessoa ela pode fazer uma opção de usar uma roupa curta por estética. Agora, uma jovem periférica, ou andando em lugares considerados perigosos, com a roupa curta, ela entende que aquilo e a própria região a trata como um objeto, uma moeda a ser, né, de troca. Onde ela vai ter privilégios, acaba aprendendo isso desde muito cedo. Então, quando a gente trata com as jovens,
eles conseguem entender, mas aí falta o reforço de casa. Sim. Aí a gente perde de novo. Então nós ficamos sendo chatos porque a gente está tentando trazer que as mulheres têm muito mais a oferecer, têm muito mais capacidade, inteligência, organização, força, coragem, estímulo, liberdade, do que apenas ser um corpo para ser desejado. Não que isso seja ruim, é importante também, lógico, mas não é só isso. E até que ponto também, né? É. Então, assim, questão de limites, né? Aí, ó. Né? Onde que eu uso certos tipos de roupa? Né? Então, isso a criança aprende desde pequena. Essa é uma questão que faz parte desse processo. Que muitas vezes, nós pais educadores, a gente só tem que, às vezes, se negar um pouco para um bem maior. Então, se eu não quero que o meu filho fume, fica muito difícil eu fumando, né? É lamentável, mas parece óbvio, mas a gente tem que falar isso, é óbvio, mas temos que ter esse cuidado. Então, se a gente quer que a religiosidade dos nossos filhos afloresça, a espiritualidade, temos que praticar o evangelho. Praticar o evangelho, sim. Temos que fazer boas ações, fazer caridade, que aí sim a criança vai ver um exemplo positivo e pode seguir esse exemplo positivo, porque isso acontece em casa. Agora, se não vê, faça a boa ação, mas eu não faço. Exato. Não vá com roupa curta, mas eu uso. Não fume, mas eu fumo. Dê o lugar para uma pessoa idosa sentar, mas eu não dou. Então essas coisas... Enfim, Jaque, nosso tempo está chegando aqui. Eu queria que você deixasse um recado para os nossos pais de adolescentes. Sim. Que você também é mãe de adolescente. Sou mãe de adolescente. E deve ser uma montanha, uma roda gigante, né, ser mãe de adolescente. Olha, sim, porque acontece exatamente o que a gente falou. Chega um momento que a gente desconhece, né? Mas tem algo que eu sempre trabalhei com a minha filha, hoje ela tem 14 anos, que foi a questão da escuta e acolhimento. Então, desde pequena, eu já fazia isso com ela. Então, hoje é muito natural ela chegar a querer falar sobre assuntos da escola, ficar horas, eu fico, ai meu Deus, às vezes tem minhas coisas para fazer, mas eu paro o que eu estou fazendo para ouvi-la. Questão de rede social, tem muitas coisas que a gente compartilha, que a gente gosta, temos gostos em comuns. Então, ela me manda as coisas, eu mando para ela, então a gente tem esse compartilhamento. Então, ela se sente muita vontade, segura também, para mostrar o que ela anda vendo nas redes sociais. E é uma forma também de não invadir o espaço dela, deixar ela segura, mas eu também estou ali de olho, vendo o que ela anda fazendo. Então, é isso. Jaqueline Gás, da nossa professora de todas as horas. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, minha irmã. Que Deus te abençoe sempre e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Gratidão, Jaqueline, sempre muito iluminada, sempre trazendo reflexões muito bem-vindas. Mas agora, vamos lá? Vamos cantar um pouco um acorde musical, estreando no nosso programa, ele que é incrível, eu admiro muito, gosto muito, cantor, compositor, evangelizador, palestrante, escritor, uma pessoa fantástica, iluminada, do Brasil para o mundo, Moacir Camargo. Quem é a geração nova? Cadê a geração nova? Naturalmente ela está por aí. São as crianças, os adolescentes, os jovens, alguém de idade também, que já está até voltando, faz parte da geração nova, naturalmente. Então, para vocês, geração nova, falar um pouco dessa música. Ela conta a história de alguém que vai reencarnar, que está no mundo espiritual. Lá ele é amado, tem conhecimento. Aqui na Terra também ele é amado. Mas ao chegar numa programação bem feita, quem ele ama, ele encontra. Quem o ama também o encontra. Mas quem não o ama, também ele encontra. Tudo para ser feliz. Saber era por mim, tudo me levava até
benfeitores, planejamentos empreendi. Assim eu voltava à terra para ser feliz. Para ser feliz. Cheguei na terra, meus pais, meu lar planejei para ser feliz. Encontrei quem eu amava, encontrei quem não me amava, encontrei para sermos felizes. Com amor imenso, rara beleza, brilhar pensamentos, brilhar sentimentos, porque a terra é a escola de luz, aqui brilhamos, o amor do Cristo, nos acionando, a família humana, destinos angélicos, vida celeste, é a nova geração nova, que é o bem renova. Com amor imenso, rara beleza, brilhar pensamentos, brilhar sentimentos, porque a terra é a escola de luz, aqui brilhamos, o amor do Cristo, nos acionando, a família humana, destinos angélicos, vida celeste, é a nova geração nova, que é o bem renova. É a nova geração nova, que é o bem renova. É a nova geração nova, que ao bem renova. Que ao bem renova. Muito obrigado, meu querido. Você é um grande. Ah, que delícia cantar. E a música não para aqui no nosso programa. A música é tão nutritiva. Eu adoro. Gosto muito de música. Eu quero chamar aqui para cantar mais um pouquinho com a gente. Ele que é cantor, compositor, palestrante, arranjador, um cara fantástico, meu amigo Alex Jandovi. E aí, Thiago Ariel, beleza? Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no seu programa, poder participar do seu programa e falar um pouco, né, da musicalidade aí. Né? Vamos lá, então, canta comigo? Ama. Na terra, sem tocar o chão, ama
a fugir das dores, pensamentos flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama que a lei divina que o mestre ensina é lei de amor. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira, ira ecoa. Ama que o amor é leve. Ama que o amor é leve. Gratidão, Alex Jandovi, um excelente cantor, músico, uma pessoa ímpar. Muito obrigado. Meus amigos, pais de adolescentes, que tarefa linda que nós temos. Essa juventude trazendo coisas tão novas do plano espiritual para a gente. Essa missão que Deus nos coloca para ensinar, educar. É muito difícil entender, mas é importante que a gente entenda que para os pais, né, o amor dos pais não depende de merecimento do filho. Vou repetir. O amor dos pais não depende do merecimento dos filhos. Às vezes a gente está vendo que eles estão fazendo escolhas, e são escolhas duras para a gente, mas a gente escolhe com 15, com 30, com 50 anos. Sim, mas temos que amar, respeitar, dizer o caminho, e eles vão conseguir encontrar o caminho da evolução, o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho do amor. Melhor educação que se há é a educação pelo exemplo. Já fez o Cristo. Eu quero muito, muito mesmo dizer que foi uma delícia fazer esse programa com vocês. Sim, sob a direção de José Damião, Sidney Júnior, Gabriel Leal e, claro, a nossa querida Guilmar Santana, que é uma doce. Eu espero vocês todos dia 25 de abril. Encontro Amigos da Boa Nova. Estarei lá também, será delicioso te encontrar. Tá bom? Boa semana a todos, até sábado que vem. Tchau, tchau. Você acompanhou o programa Se Você Não Muda o Mundo, Muda Você. Se você não muda, o mundo muda. Você